Direto ao Ponto. Está entrando no ar mais um programa Direto ao Ponto. Hoje é segunda-feira, dia 16 de dezembro de 2019. Para muita gente, a última segunda-feira do ano. Semana que vem já é confraternização, já é Natal, já é parente em casa, já é treta na hora do almoço por questões políticas. Preparem seus corações. O ano está acabando. Vem com a gente nessa semana. Eu sou André Araújo. Vamos juntos até às 8 horas da manhã aqui na Jovem ao Vivaço, direto em 104,7, também pela internet lá no nosso Facebook, Direto ao Ponto Tocantins. Tem live, tem em vídeo, estamos transmitindo nossa singela beleza para todo o planeta. Comigo aqui no estúdio, ele, Fernando Ferreira, em semana de decisão do time dele. Bom dia, Fernando. Bom dia, André, bom dia, Cléo, bom dia, pessoal. Vamos lá, mais uma semana, hein? Essa semana é cheia. Essa é cheia ainda. A outra nem Fora tanto. pra quem for doar sangue. Vamos falar disso agora aí. A estratégia da torcida flamenguista para conseguir ver o jogo amanhã às 2:30 da tarde. Sabe quem é o adversário, Fernando? Eu não sei falar o nome, não. É esse tipo de soberba que nós estamos falando, nem sei o nome. Algum time lá do ambiente. Jogo amanhã às 2:30 da tarde. Quem tá aqui no estúdio também, ela, Cléo Oliveira. Bom dia, Cléo. Bom dia, André. Bom dia, Fernando. Bom dia a todo mundo. Eu sugiro que as pessoas que queiram ver o jogo apelem pra, tipo, uma coisa autenticidade, assim. Tipo, olha, chefe, poderia estar matando, poderia estar roubando, mas poderia estar falsificando o atestado. É dezembro, né? Tem esse espírito natalino. Me permita assistir esse jogo. Eu poderia trazer ainda dá aquela coisa, eu poderia trazer um atestado falso, como tem colegas trazendo, e você já, né? Já cria um clima. Já cria um clima e vai. Mas hoje eu vou contar uma estratégia que funciona e ainda faz uma boa ação. Vamos falar disso daqui a pouquinho. Bom dia pra todo mundo, tá, gente? Nessa segunda-feira maravilhosa, 16 de dezembro. Fique juntinho com a gente, tem muitas notícias e, claro, também a sua participação aqui no Direto ao Ponto. Cláudio, você sacou que eu e Fernando provamos a nossa juventude na sexta-noite, né? Eu percebi uma coisa também. Vocês são realmente jovens com mais de 30 anos, porque vocês foram à festa, curtiram, postaram fotos desfocadas, aquela coisa toda, e desapareceram depois. Tipo, recuperação total. Foi um silêncio. O TI do fígado. O grupo do Direto ao Ponto foi um silêncio nesse fim de semana. A galera se recuperando sexta. Mas nós chegamos a conversar entre nós. Nós chegamos a trocar impressões. Assim. Tinha que estar lá, Cléo. Tinha que estar lá para saber de alguns lances que aconteceram. Vou começar a conversar também com outras pessoas, sem vocês. Você conversa, Cléo. Roda a vinheta, gente. Vamos começar esse programa. Vamos lá, 7h14 valendo. Direto ao Ponto no seu rádio. 7h14, vamos de notícia. Pode ser você, Fernando? Pode ser. Vamos lá. Desculpa. Olha só essa daqui, gente. Quando a gente pensa que já viu tudo, fujam para as colinas, né? Porque o deputado federal Lucas Gonzalez, do Partido Novo lá de Minas Gerais, propôs um projeto de lei que permite que o empregador, se fizer um acordo formal com o empregado, divida o 13º salário em até 12 vezes. Tá lá esse projeto de lei. Para ele, o pagamento do 13º em 2 vezes, como é previsto na legislação atual, onera em demasia o empregador. Ele está preocupado com o empregador, não com o empregado. Lembrando que existem muito mais empregados do que empregadores hoje, né? Não custa trazer essa. Minoria, não para a maioria, pelo que eu entendo. Pela proposta, quando o empregado não tiver completado um ano de trabalho, obviamente, o 13º ia ser dividido pelo número proporcional de meses trabalhados. Os descontos previdenciários, impostos que a gente recebe, que incide sempre na segunda parcela, devem ser recolhidos todo mês quando o trabalhador optar pelo adiantamento. Para várias entidades sindicais, se esse projeto virar a lei, vai acabar com o 13º salário, pois em até 12 vezes perde o objeto pelo qual ele foi criado há quase 60 anos, que é aquecer a economia em 2 períodos, né? Às vezes tem lugares que tem instituições que pagam em julho, e a outra é no fim do ano, né? Novembro, dezembro, ou mesmo em dezembro, né? No início e no meio no dia 20 de dezembro. E são períodos importantes, né? Porque normalmente é férias escolares, as famílias querem fazer uma graça, às vezes viagem, enfim. E além disso, esse projeto, ele não pensa no comerciante, né? Que vai perder essa injeção de recurso que acontece nesses períodos.
É uma série de coisas, assim, para esse ano, a previsão que o 13º tem injetado e injete 214 bilhões na economia. É muita grana para um mês. Então, assim, faz uma diferença, né? O valor representa 3% do PIB. Agora, quem é o deputado Lucas Gonzalez? Ele está no primeiro mandato. Eu acho que você já trouxe notícias loucas desse cara aqui. Não, é porque tem uma galera do Partido Novo lá de Minas que cada dia eles trazem uma notícia, eles um abraço propõem aí, uma coisa Romeu louca. Zema, né? É, pessoal. Aí, ele foi eleito agora, é o primeiro mandato dele. Ele teve 64 mil votos lá em Minas e é bacharel em Direito, compõe a bancada evangélica e é empresário. Ainda na seara de mandatos com tempo livre, nosso vereador agora resolveu propor uma moção de repúdio a um programa de televisão, aliás, nem televisão, né? Um programa do Netflix, que é um serviço pago. O vereador não gostou do especial de Natal e propôs uma moção de repúdio. Tá muito tempo livre, né? Quem termina o ano não dá tempo de votar tudo, porque tá votando esse tipo de coisa. Aí não vamos abrir uma sessão extra porque tem que votar o orçamento. Falou, não dava para tirar da pauta a moção de repúdio a um filme de comédia? Acho que a gente ganharia um tempinho ali. Tem uma turma, né? Tem uma turma pra isso, E né? às vezes as moções de repúdio, elas são por um caso que aconteceu, né? Aconteceu uma coisa específica, aí você sugere essa moção. Pra uma moção de um filme, você tem que ter assistido, né? Ele assistiu, provavelmente. Deve ter rido pra danar. E se riu, será que vai pro inferno? É lógico, por isso que ele propôs a moção de repúdio, porque Deus está vendo a Olha sessão só, da Câmara. ainda com decisões esdrúxulas também, Fernando, a Anvisa decidiu proibir a venda do Coíba, o famosíssimo, o charuto mais famoso do mundo, alegadamente porque contém muito sódio. A mesma Anvisa que libera o mandiopan e o miojo, agora se preocupa com o sódio nos charutos Coíba e o Brasil passa a ser o único país do mundo que não o vende mais. Você pode importar com o CPF, pessoa física, tudo, mas não pode comercializar ele aqui no país. Que bom que temos um governo não ideológico agora pela frente. 7h18, Cléo Oliveira. Eu tenho uma notícia que também não é aqui do Tocantins, não aconteceu no Tocantins, mas nós temos que falar sobre isso, temos que falar sobre o assunto, não exatamente o fato. Vocês vão entender o que eu estou falando. Eu vou colocar na live uma imagem para quem está acompanhando pela internet ver o que aconteceu. Essas pessoas na foto são a mesma pessoa, é uma de cabelo longo e uma de cabelo raspado totalmente irregular, metade raspado, metade não, uma imagem assim bem agressiva. Quem fez isso com essa jovem foi o pai dela. Ele raspou o cabelo dela porque ficou irritado depois de assistir um vídeo que ela estava dançando na praça da rua com a galera de amigos. Ela tem 14 anos. Ela estava dançando, os pais são separados, ela estava no fim de semana com o pai, isso lá no Rio. E aí, Bento Ribeiro, Zona Norte, é no Rio, né? Agora fiquei na dúvida, mas acredito que sim. Ela estava dançando com a galera na praça da rua de casa, assim, e alguém gravou e mandou pro pai dela. E o pai dela, quando viu, ficou loucaço e aí fez essa agressão com ela, porque cortar cabelo é uma agressão não só física, como uma imposição, né? Você pegar uma pessoa, principalmente uma mulher, e cortar o cabelo dela do jeito, principalmente que foi, não é uma punição de pai, é uma agressão, uma demonstração de poder sobre o indivíduo, né? Eu vejo dessa forma. Depois o pai, quando foi fazer a ocorrência, estava mais calmo, mais tranquilo, disse que entendeu, né? Supôs que ela estava bebendo e fumando, mas não tem nada. Como se isso também justificasse. Mas assim, é aquele negócio, né? Achou que a filha estava bebendo e fumando e partiu pra violência. Aí eu não sou mãe, né? Não tenho como atestar isso, mas eu penso que se você acha que seu filho está fazendo alguma coisa que você não concorda, seja bebendo, fumando ou dançando, eu penso que o melhor caminho é você chegar e conversar, né? Conversar sobre o comportamento que ele está tendo, que você não acha que é adequado, não fazer essa agressão. Ele vai responder por isso, mesmo sendo pai, é bom a gente falar, porque eu tenho certeza que algumas pessoas estão nos ouvindo, estão pensando, mas é pai, ele tem direito. Não tem, não é assim, né? E esse tipo de agressão, ela é, como eu disse, uma demonstração de poder sobre a pessoa, e cada pessoa é um indivíduo, então ele vai responder por isso. Direto ao ponto. Jornalismo diferente. Hoje, segunda-feira,
16 de dezembro de 2019, a última segunda-feira do ano para uma galera. É para você também? Mande aí a sua mensagem pra gente. Fica sendo nosso edital hoje aí. Quais são os seus planos para a semana que vem? Você trabalha ainda? Já entra em recesso? Vai viajar? Vai receber parentes? Planos de Natal é o nosso tema de hoje, 7h31. Agora temos convidado Cléo Oliveira, apresente-os, por favor. Então, hoje temos entrevista aqui no Direto ao Ponto. O defensor público Pedro Alexandre está conosco. Também o Renan de Oliveira, que é servidor da Defensoria Pública do Estado do Tocantins. Eles estão representando a Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos aqui do Estado e também o Sindicato dos Servidores da Defensoria Pública. Hoje, os servidores e os defensores e defensoras públicas fazem uma mobilização, não é isso? Vou passar a palavra para eles, vão explicar melhor esse dia de mobilização aqui em Palmas e também no todo o Tocantins. Bom dia, doutor Pedro, bom dia, Renan. Bom dia, Cléo, bom dia, André, bom dia, Fernando, bom dia, meu colega e amigo Renan. Hoje a Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Estado, junto com o Sindicato dos Servidores da Defensoria Pública, se organizaram uma mobilização junto à Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins para levar à tona, trazer a discussão o funcionamento da Defensoria e o tamanho do orçamento para continuidade dos trabalhos da Defensoria Pública do Estado no próximo ano de 2020 e nos anos seguintes também. Estamos diante de um cenário em que houve uma proposta de redução do orçamento da Defensoria Pública e, caso venha a ser aprovado desta forma, poderá haver grave comprometimento da prestação do serviço da Defensoria Pública, prestação do serviço de atendimento de saúde, das questões de família, nas questões cíveis, mesmo nas questões criminais. Então, para tentar reverter, tentar chamar a atenção tanto dos deputados quanto da população para a importância da continuidade desse serviço, é que surgiu a ideia dessa mobilização. E hoje a gente pode dizer que se o orçamento for aprovado da forma que está, o atendimento às pessoas que precisam, os assistidos, ele fica comprometido? Acho que esse é um dos porquês da mobilização, né? Sem dúvida, Cléo, esse é o ponto principal, na verdade. A proposta, como enviada pelo Executivo, reduz o orçamento da Defensoria Pública, cortando valores que já foram repassados esse ano e que, sem dúvida, vão terminar por implicar numa redução de serviços prestados, ou com aumento de filas, diminuição de equipes, o que implicaria aumento de filas de espera na Defensoria Pública, ou mesmo fechamento de algumas unidades no interior, que é o mais preocupante. São quantas unidades hoje da Defensoria? A Defensoria Pública está presente nas 42 comarcas. Hoje, em qualquer lugar do Tocantins onde tenha um fórum, onde tenha acesso à justiça, tem uma Defensoria Pública que termina por fazer esse direito das pessoas necessitadas, que não tem condição de contratar advogado, Com a redução orçamentária, com o corte proposto nesse momento, a perspectiva é de redução de equipes, inclusive de fechamento de algumas dessas unidades, o que nos causa muita preocupação, porque vão ter pessoas no estado do Tocantins que vão precisar acessar a justiça e não vão conseguir. O assistido ou a pessoa que precisa do atendimento, ele pode ir em qualquer uma das comarcas ou só na sua comarca mesmo? Como é que é, doutor Pedro? Em regra, eles podem ir na comarca de onde eles residem, a mais próxima. A mais próxima normalmente é essa, Porque às vezes a gente sabe que geograficamente você está mais próximo de uma e não da sua mesmo. Qualquer pessoa do estado do Tocantins hoje pode ir na defensoria mais próxima da sua casa. Ele será atendido. E nós estamos falando de um corte de que tamanho? Qual é a diferença do orçamento proposto para 2020 do que foi executado em 2019? A proposta é de um corte de quase 10%. A execução orçamentária da Defensoria Pública foi em torno de 165 milhões no ano de 2019 e a proposta do Estado do Tocantins é que seja menos de 154, não é isso, Renan? 154 milhões. Eu gostaria que o Renan falasse um pouco também sobre o posicionamento dos servidores nessa mobilização. Como é que vai ser isso? Hoje e amanhã, que são os dias dessa mobilização, como é que vai ser o atendimento? Os servidores também estão apoiando essa mobilização? Bom dia, Cléo, bom dia, André, bom dia, Fernando, bom dia demais telespectadores. Cléo, hoje os servidores do Estado da Defensoria estão em mobilização geral, então nós vamos ter servidores que vão vir para Palmas hoje, de Araguatins até Aurora
Então, nós temos servidores de todas as unidades da Defensoria do Estado vindo para Palmas, os que não chegaram estão para chegar. Como ressaltando o que o doutor Pedro disse, a mobilização hoje ela é geral da Defensoria Pública. E eu ressalto também, doutor Pedro, que a gente ontem nas reuniões conversava, isso é um movimento que nunca aconteceu na história das defensorias do Brasil inteiro. Então, pela primeira vez na história das defensorias do Brasil, servidores e defensores estão unidos em prol de uma causa. Ressaltando também, Cléo, que a gente discute isso também, que a gente hoje ele não faz um papel simplesmente de defensor da classe, de pé tá defendendo os membros, os defensores, o sindicato tá defendendo os servidores. É quase que uma tutela da comunidade. A defensoria é uma construção, é um patrimônio de toda a sociedade tocantinense. Então, esse movimento nasceu, essa mobilização ela foi fomentada em prol também e principalmente do atendimento à comunidade, para que a sociedade tocantinense não perca um patrimônio que foi duramente conquistado por cada tocantinense ao longo da sua história. Hoje nós temos a Defensoria Pública mais bem estruturada do Brasil, se não a mais com certeza uma das 2 ou 3 mais bem aparelhadas. A única de um estado com dimensões quase de país, se a gente for fazer um paralelo com a Europa, que tem defensoria instalada em todas as unidades judiciárias, como o doutor Pedro falou, onde tem um fórum, tem uma defensoria. Pegando um gancho na pergunta do Fernando também, Fernando, a defensoria ela é bem peculiar, né, na questão do atendimento, porque vamos supor que o assistido ele tem um processo lá em Gurupi, mas ele reside lá em Palmeirópolis, ou ele reside lá em Araguaína. Ele pode procurar a defensoria da unidade de onde ele reside, lá de Araguaína, e o defensor vai fazer o atendimento dele e vai peticionar no processo dele lá em Gurupi, não necessitando que ele gaste o seu dinheiro para ir deslocar lá em Gurupi para procurar a defensoria. E isso também é parte dessa construção. E como o doutor Pedro ressaltou, se a gente tiver essa perca orçamentária da ordem de quase 10% do nosso orçamento, vai inviabilizar muito serviço, especialmente as unidades menores, aquelas unidades das cidades menores. Então a gente fica bastante receoso e ressaltamos que é um movimento único de defensores e servidores nesse momento. Para a gente ter uma ideia do que nós estamos falando, assim, a gente tem números de quantos atendimentos em 2019, por exemplo, e que tipo de atendimentos mais comuns, assim, às vezes a pessoa vê aquela ação coletiva, mas não vê a história das pessoas individuais que buscam a defensoria. Só você, antes de responder sua pergunta, André, só ressaltar uma questão que você falou que eu também acho importante frisar, da questão das tutelas coletivas. A Defensoria Pública ela tem a capacidade de mover ação que a gente chama de coletiva, ações de largo espectro, que pode afetar, beneficiar um número infidado de pessoas. E somente a Defensoria Pública tem essa capacidade no que a gente chama, no que a gente tange do serviço de representação judicial. Então, ninguém mais tem essa capacidade. Então, isso vai ser afetado também. Então, isso é um problema até para o judiciário, que isso vai aumentar em muito o número das ações. Mas, no que tange os atendimentos, de janeiro a outubro desse ano, dados da nossa corregedoria, foram realizados 154 mil atendimentos em todo o estado. Isso dá uma média de mais ou menos aí nas minhas contas 15 mil por mês. Se a gente for pegar em dia útil, média de 700 atendimentos por dia útil. Todo dia que a Defensoria abre as portas, são 700 atendimentos em todo o estado. Hoje, para a gente encerrar, né? Eu queria saber do doutor Pedro a orientação sobre hoje, já que vai ter essa mobilização, né? Qual que é a orientação para as pessoas assistidas, para elas não perderem viagem, digamos assim, que o atendimento pode ser comprometido, né? Sim, Cléo, a orientação as atividades estão suspensas, mas a Defensoria permanece com o atendimento das demandas urgentes, as pessoas que estão com demanda de saúde, que precisam de uma tutela rápida ou com um mandado de intimação, réus presos, que tenham prazos a serem cumpridos na justiça, vão ser atendidos normalmente em nossa instituição. Tem servidores e defensores lá apostos para essas demandas urgentes. Aqueles que não se enquadrarem nessa questão tida como urgentes serão remarcados para a data mais próxima possível.
talvez ainda nessa semana ou na próxima semana após o recesso. E o ato que vocês vão fazer pra gente ir encerrando, queria que vocês falassem o local, né? Quem quiser participar, como é que funciona esse ato, que horas vai ser? Então, existe um convite para toda a sociedade civil organizada. Nós já temos notícia de que pessoas lá da Vila Grotinho estão vindo, setor Taquari, setor Santa Fé, que todos estão vindo para a Assembleia. A gente convida toda a sociedade civil organizada, você que já foi atendido pela Defensoria alguma vez, ou que não foi atendido, mas que tem um carinho pela Defensoria. Como eu ressaltei, a Defensoria é uma conquista do Tocantinense. A partir de 8 horas agora da manhã, a gente vai estar em concentração total na frente da Assembleia Legislativa do Estado, como uma forma de mostrar para os deputados que a Defensoria é uma conquista de todo tocantinense, que a gente não pode ter essa perda orçamentária. E os deputados têm esse poder, os deputados nesse momento eles podem corrigir essa distorção. Então a gente do sindicato tem confiança, a gente acredita que os deputados vão se sensibilizar com essa questão e rever esse corte orçamentário na proposta da Defensoria. Perfeito, obrigado, Renan. Doutor Pedro, obrigado, prazer revê-los. É bate-papo, é descontração, é jornalismo de qualidade. Direto ao ponto. Mensagens que nos chegam aqui no programa logo cedinho. O Júlio César da Uni4 quer participar do sorteio, já está participando também. O Valmar que me trouxe lá, alô galera dos aplicativos aí trabalhando, o Valmar me trouxe, mesmo batendo papo do aeroporto, de volta para casa porque meu voo foi cancelado na sexta-feira. Oficialmente mau tempo, mas foi a terceira vez que o mau tempo atrapalhou. Mas choveu pra caramba na sexta-tarde, né? Já tem especulações aí, mas não é o foco. O foco é o abraço no Valmar. O Luiz Alberto mandou aquela foto do dial do rádio acompanhando a gente também. O Edinando dos Reis Britos, Cléo, hoje já é segunda de novo. Pois é, rápido, né? É muito rápido essa segunda, rápido, ela vem com tudo. E a penúltima. Como bem disse o André, ela começa no domingo às 6 da tarde. Exatamente. A Diva mandou uma pergunta aqui, Diva, a gente vai te procurar a resposta e te mandar aqui porque não deu tempo a entrevista, o pessoal da Defensoria já teve que sair, mas a orientação deles é procura a Defensoria, que eles vão resolver o seu problema aí que você mandou pra gente. 7h52. Mas mais ou menos o que ela disse ali, teve uma lei agora, uma alteração numa lei que permite fazer esse atendimento que ela quer sozinha, na cidade que ela mora. E sozinha, né? Porque mudou assim, antes tinha que ser na cidade que ela morava, né? Agora ela pode fazer na cidade dela e a outra parte envolvida tem que vir para a cidade. É um benefício, digamos assim, para as mulheres. Fernando? O Luciano Coelho está aqui elogiando a iniciativa da Associação dos Defensores e Defensoras e o Sindicato dos Servidores. Está falando também que esse final de semana, mais 2 postes foram vítimas e que na toada da Câmara, daqui uns dias vai ter um projeto de lei para a educação dos postes. Mas vocês viram que os postes estão se organizando. O de ontem, quando foi atingido, ele atacou um outro carro que não estava envolvido, né? Fica revoltado. Estão ficando revoltados. Foi assim, a ascensão dos postes. Um veículo atacou o poste inocente que estava parado e o poste atacou um outro que estava parado também. Eu lembro esses postes mais revoltados, me lembra a primeira peça de teatro que eu assisti na minha vida, que chamava A Revolta dos Brinquedos. Vocês devem conhecer a peça, que é fantástica, que os brinquedos se revoltam contra o dono. Que tá, os postes é fantástico. Estão indo pro caminho semelhante. Se o Beto Metri estiver assistindo a gente lá em Palma, um beijo pra você, meu querido. Tem mais gente, Carlos Alberto Jardim Vieira, dando um abraço, foi o primeiro a entrar aqui na live hoje. O Márcio Furrô tá lá não sei onde o Márcio tá, lá perto de Minas, mandando um abraço, desejando feliz 2020. Rafael Araújo, Nicé Menegon, Francisco Jean também, pedindo um abraço para os funcionários da Unicatólica. Um abração para vocês também. Cida Roseno, a galera toda aqui, mas a gente está com um tempinho pequeno hoje, mas a gente espera que vocês nos acompanhem ao longo dessa semana e a gente vai trazer todos os recadinhos que vocês deixam aqui pra gente. Olha só, eu preciso responder uma mensagem aqui, meu amigo José Carlos, o Zeca, que eu dei a notícia da proibição da venda do charuto cubano, do Coíba, aqui no Brasil, e ele veio dar aquela cutucada. Só quem vai sentir falta são os esquerdistas como vocês e fazendo acusações. E eu lembrei que o único Coíba que eu já fumei na vida foi com 2 amigos muito queridos, que foi quando meus filhos nasceram, ganhei de presente do Marcelo Silva, e a gente degustou o charuto, eu, ele e o Marcão, nosso colega aqui de rádio, isso em 2012, quando os meninos nasceram. Então foi bem capitalista e foi bem seguro também, porque foi no posto de gasolina.
Foi. Bom. 7h55. Eu quero, antes de passar para a notícia, rapidinho, só deixar registrado aqui o comentário da Niceia. A Niceia está falando que acompanha o trabalho do Dr. Pedro Alexandre, que estava aqui com a gente no último bloco, desde que ele chegou ao Tocantins, faz um trabalho brilhante. A Niceia é sempre ligadíssima aqui no Direto ao Ponto. É isso. 7h55, notícia. Eu tenho notícias sobre as matrículas na rede estadual. Começam hoje os procedimentos de matrículas para o ano letivo de 2020 por meio do sistema de gerenciamento escolar. As primeiras etapas são internas, né? Ou seja, são para renovação de matrículas para os alunos que já estudam nas escolas estaduais e transferência entre as escolas. A abertura do período para novos alunos vai ser dia 13 de janeiro. Então é importante que você, que seja responsável por algum aluno da rede estadual que quer que esse aluno continue na rede estadual, cumprir esse prazo, porque senão ele pode perder essa vaga aí, né? O ano que vem vão ser abertas as vagas para novos alunos. Então começa hoje os procedimentos de matrícula. A Secretaria Estadual da Educação, Juventude e Esportes, a SEDUC, vai ofertar 180 mil vagas o ano que vem em 499 escolas em todo o Tocantins. O início do ano letivo está previsto para a primeira semana de fevereiro. Então, qualquer dúvida que você tiver, está nos ouvindo, quer saber mais sobre isso, entre em contato com a SEDUC, é ela que está organizando esse período de matrículas. Olha só, amanhã, terça-feira, tem a semifinal do Mundial Interclubes. O Flamengo enfrenta um time que o Fernando não sabe o nome, quem sou eu para dizer contra quem é o jogo. Mas a torcida do Flamengo tá achando uma estratégia aí para poder conferir o jogo, todo mundo ainda na última semana de trabalho. É Al Hilal que fala? Não sei. Porque eu não quero pagar esse mico aqui. E a estratégia que a torcida está organizando vem na forma de uma boa ação. É a boa e velha doação de sangue. A torcida do Flamengo diz que vai hoje ou amanhã, em peso, doar sangue. O pessoal do Hemocentro prepara aí o bauru e o suquinho, porque a galera tá prometendo encher os estoques de sangue para garantir o horário da tarde amanhã para acompanhar a semifinal. Achei a estratégia inteligente, bonita. Exatamente. E tomara que tenha uma adesão ilegal, né? E é uma ação bastante providencial, não só pelo jogo do Flamengo, mas a gente sabe que nesse período de férias os doadores que vão sempre aos hemonúcleos de todo o país, não só aqui, né? É natural, já que é corriqueiro isso, né? Todo fim de ano, férias, cai o estoque. Então, se tiver essa ação mesmo, for aderir, eu não vou fazer isso. Eu acho que você deveria, Fernando, porque você é uma pessoa pública e um torcedor público do Flamengo. Porque eu não consigo, eu não posso doar sangue, depois te explico. Tá. E tem o seguinte. Não pode ter bebido 24 horas antes. Não é só isso, é isso que eu ia comentar. O pessoal que for doar sangue amanhã não vai me tomar uma cervejinha depois de doar sangue. Você vai cair duro, desmaiado, não vai ver o jogo. E nem antes, porque senão não pode doar. Não pode, depois pode. Não dá nada. Depois do bauru. Gente, vambora. 7h58, alguém tem algum alô? Eu queria só comentar o seguinte: ontem eu estava assistindo os melhores do ano do Faustão lá, né? A gente tem uma série de críticas, mas foi interessante porque todos os discursos, basicamente, de todos os artistas que participaram lá, foram explicando a importância da arte e da cultura em todas as suas expressões, como a arte, como a cultura emprega gente no país. Quase todos fizeram menção às equipes técnicas que trabalham no cinema, na televisão, os outros tipos de arte, como escultura, artes plásticas. Todo mundo fez bastante menção sobre isso e dizendo que são todos juntos para defender a cultura. Sim, porque a cultura, além de salvar pessoas, deram alguns exemplos, e sobre a gente fala muito sobre inserção, né? Eu achei muito interessante que uma das categorias lá de atriz coadjuvante, nós tivemos 2 mulheres trans concorrendo, e uma delas é Glamour Garcia, que foi a Britney nessa última novela, que eu não assisti a novela, mas ela recebeu o prêmio de melhor atriz coadjuvante, representatividade, né? Aí achei interessante.
É isso, tem ingresso pro cinema, não teve edital e leva o ingresso quem notou que não teve edital, a Sofia Santos, lá das Chácaras Agrotins, ela mandou aqui, tá de férias, pode assistir todos os filmes, então vai, Sofia, passa aqui na rádio, horário comercial, pegue seus ingressos. O edital era esse, né? Se a pessoa tá ligada. Tá ligada, foi isso mesmo, e ela levou os ingressos. Fernando, até amanhã. Até amanhã, André, até amanhã, Cléo, um beijo, galera. Cléo Oliveira, até amanhã. Até amanhã, André, Fernando, um beijo para todo mundo que começou a semana com a gente fica muito feliz com a sua companhia. Amanhã estaremos de volta aqui às 7 da manhã, ao vivo, com editais para você concorrer a ingresso para o cinema e também, claro, com a sua participação aqui no Direto ao Ponto. Direto ao Ponto. Jornalismo diferente.